Olá, agora eu vou falar um pouco sobre o livro de Jonas e a história de Jonas. A Bíblia mostra que Jonas era um profeta de Deus e Deus o escolhera para ir à cidade de Nínive e pregar contra aquela cidade e dizer para aquele povo, o rei e todas as pessoas, que em 3 dias aquela cidade seria destruída. Diga-se de passagem, geograficamente era uma cidade muito grande mesmo, porque em população tinha 120 mil pessoas. Santo Antônio de Jesus, uma cidade aqui próxima a nós já achamos Santo Antônio Grande, uma cidade com muitos prédios, muito aglomerado, e tem 103 mil habitantes. Então, uma cidade com 120 mil pessoas, morando todo mundo afastado, imagina a área geográfica que ocupava aquela cidade. E era um povo bárbaro, ele costumava pegar os seus adversários e decapitavam e colocavam a sua cabeça em uma estaca. E Jonas, sabendo disso tudo, tinha medo de ir e tentou fugir para Tarsis em um navio de carga. Mas no meio do caminho Deus permitiu aquele alvoroço no mar e as pessoas lançaram sorte e caiu sobre Jonas e encontraram ele dormindo no porão do navio e vem para ele e faz aquelas perguntas que todos conhecem, declara-me de onde vem, quem és tu e qual é o seu Deus. Depois de lançar sorte, caiu sobre Jonas e Jonas pediu que lançasse ao mar mesmo, dizendo: a culpa é minha. Reconheceu que errou. E jogaram Jonas ao mar e aí veio uma grande bonança. E a Bíblia diz que um grande peixe engoliu, as Bíblias diz que foi uma baleia. E Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E a Bíblia diz que o peixe vomitou Jonas na praia. Aí agora, irmãos, vem uma grande incógnita para quem? As pessoas que realmente pesquisam a Bíblia. A Bíblia não nos dá um respaldo identificando que tipo de praia Jonas foi vomitado. A antiga cidade de Nínive ficava às margens do rio Tigre, a 1.200 quilômetros do mar Mediterrâneo. Ir em linha reta pelo rio Tigre, em linha reta da praia, para chegar na cidade, 800 km. Aí a pergunta para nós é: a praia que Jesus se referiu, que Deus se referira, foi o rio Tigre, onde a cidade estava? Se foi, a baleia subiu, ou o grande peixe, 1.200 quilômetros do rio acima, provavelmente a última viagem desse peixe. Mas se foi numa praia do mar mesmo, a aproximadamente 800 quilômetros em linha reta, o Mediterrâneo. Então nós não sabemos se Jonas caminhou esses 800 quilômetros. E nós não sabemos se a baleia subiu 1.200 quilômetros do rio acima. Certo é que a desobediência de Jonas causou um grande prejuízo, não só para ele, mas para todas as pessoas que estavam à sua volta naquele momento. Vamos retroceder o que é um homem na direção de Deus e um homem fora da direção de Deus. Um homem na direção de Deus e é como José, se estava na casa de Potifar, tudo prosperou, foi uma bênção. Se estava no cárcere, tudo prosperou lá no cárcere. E quando foi para o palácio, tudo prosperou no palácio. Mas um homem fora da direção de Deus é como Jonas. Aquele navio. As pessoas que usavam naquele tempo era a moeda de troca, as vendas e as trocas, elas compram, era moeda de troca. A Bíblia diz que eles jogaram tudo no mar. Eles retornaram para sua casa só com as suas vidas. Mas perderam tudo. Perderam tudo porque o homem que estava no barco era um fugitivo do Senhor Jesus Cristo. E quem pode se esconder dos olhos do Senhor? Nem mesmo o fundo do porão, nem mesmo o fundo do mar, no ventre daquele peixe, poderia se esconder. Então,
Devemos tomar cuidado exatamente por isso, porque um cristão na direção de Deus, ele é uma bênção, ele é uma luz, por mais escuro que seja o ambiente. Mas o cristão fora da direção de Deus, ele é algo terrível, é o mal para todo ambiente. Então, pensando nisso, Jonas fez tudo aquilo. Teve toda aquela lição e as consequências desastrosas daqueles que tentam fugir diante da presença do Senhor. Se Deus tem uma chamada e essa chamada é específica, não há como você fugir dela. Por mais que você tente, você não conseguirá fugir de uma chamada específica do Senhor Jesus Cristo. Jonas pagou muito caro por tentar fugir, mas mesmo assim não aprendeu a lição. Pois o serviço, a caminhada que era para fazer em 3 dias, ele fez em um dia só. Mas a mensagem, apesar daquele povo ser um povo bárbaro, quando eles ouviram a mensagem de Jonas, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, eles se arrependeram de maneira tal que entraram em jejum, até o boi do campo não podia comer, o rei e todas as pessoas. E Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Mas Jonas, não. Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Jonas fez uma cabana. Deus dizendo, mas Jonas, o povo disse, tu não quer que eu perdoe esse povo? Jonas, não, foi isso que eu te disse antes de vir para cá. Jonas só queria, se tivesse certeza que Jesus ia destruir, Deus ia destruir todo aquele povo. E ele faz uma cabana para ficar aguardando, ver se Deus ia ou não destruir. Numa mesma noite, Deus cresce um pé de aboboeira, e cobre, faz uma sombra maravilhosa. E ele está dormindo, aguardando. No mesmo dia, Deus mata o pé de abóbora, o sol causticante, toca na cabeça dele tão forte que ele quase desmaia. E ele diz que ele começa a se reclamar, se lamentar daquele pé de abóbora que Deus havia matado. E Deus diz, Jonas, tu estás triste pelo pé de abóbora que nasceu numa noite e no mesmo dia morreu. E tu não querias, Jonas, que eu estivesse misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. E às vezes é assim que acontece. A igreja do Senhor está cheia de Jonas, que não quer que Jesus perdoe as pessoas, que não quer que a mensagem seja alcançada às pessoas. São pessoas que querem que a sua palavra se cumpra e não a vontade do Senhor. Que sejamos não Jonas, mas que sejamos um José da vida, que a nossa presença possa transformar o ambiente. Pense nisso.